sobre a fé ou sob a fé. É mês 7, um tempo voltado para a espiritualidade, para a sabedoria, estudo, o autoconhecimento, introspectividade, análise, misticismo e fé. Na história dos números, o 7 é quando o homem sente a necessidade de se conhecer melhor, buscar o autoconhecimento, buscar o sagrado, fortalecer o vínculo com a espiritualidade. Aproveitando essa vibração desse mês, a ideia aqui é a gente pensar na importância da confiança no universo, a importância de se ter fé. Esse vídeo não se trata de convencer as pessoas que não acreditam no imponderável a mudar de ideia. Eu falo aqui para quem acredita no universo, para quem acredita na fonte criadora, para quem acredita em Deus. Seja o nome, né, que você dá para isso, independente de como você se refere, mas se você acredita que existe um algo a mais, então a gente pode pensar junto aqui. É preciso a gente pensar um pouco fora da caixa. Qual o sentido da gente estar aqui nessa jornada? Eu acredito que a gente está aqui por uma questão de evolução, por uma questão de fazer melhor, como uma oportunidade que a gente está tendo de evoluir espiritualmente. Embora cada um de nós esteja num ponto dessa evolução, nós todos aqui estamos no mesmo planeta, que é o planeta que eu chamo de planeta escola. E o nosso objetivo é evoluir. Então, se a gente está aqui por uma questão de evolução, a gente está aqui para aprender, está aqui para melhorar, né? Todos nós somos alunos, independente do ponto de evolução que cada um está. E esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque embora a gente esteja no mesmo planeta, cada um está se desenvolvendo de uma forma, porque cada um tem necessidades diferentes de se desenvolver. Portanto, é improdutivo ficar olhando para o que o outro tem, o que o outro conquistou, se comparar com as outras pessoas. A vida do outro ela pode servir como inspiração, né? Se o outro está fazendo alguma coisa que eu achei bacana, então que ótimo. Mas jamais comparar a evolução das outras pessoas com a sua. Cada um tem um porquê, cada um tem um caminho, cada um tem uma história. Tanto história de vida aqui agora, quanto histórias de outras jornadas. Então não tem como você olhar para uma pessoa e tentar adivinhar se ela está conquistando alguma coisa por sorte, por merecimento. É sempre por merecimento, né? As coisas que nos acontecem, sejam elas nossos desafios ou nossas bênçãos, né? Quando a gente encara algum desafio, a gente tem que ter em mente que a gente tem que aprender. Quanto mais rápido a gente olhar para o que está nos acontecendo, para tentar aprender, tentar entender por que isso está me acontecendo, qual é a lição que eu tenho que tirar daqui, mais rápido a gente caminha. Se a gente não está passando por uma situação difícil, não está entendendo por que está passando por aquilo, se coloca num lugar de vítima, o que normalmente acontece é um padrão de repetição. A gente passa por aquilo de novo, até que a gente consiga olhar para aquilo e tomar uma atitude diferente. Se a gente age da mesma forma, os resultados vão ser iguais. Para que a gente tenha um resultado diferente, a gente também precisa de agir diferente. Então, tudo que nos acontece, ou é para a gente aprender, ou é por merecimento, ou é colheita do que foi plantado em outro momento. Então é muito importante a gente ter consciência de que passar por esse processo de cuidar da semente, cuidar da terra, regar, ver enraizar, isso tudo são processos que não são visíveis para o mundo externo. E nem para a gente, isso está acontecendo dentro e a gente não percebe muitas vezes. Mas está acontecendo. E a gente tem que ter paciência com esse processo. Mais do que paciência, a gente tem que aprender a ver beleza nesse processo.
tirar um pouco do olhar para o resultado final. Porque muitas vezes esse resultado final está longe e a gente pode se cansar, pode achar que ele está muito distante. A maioria das vezes as pessoas, não é que elas não conseguem chegar onde elas querem, elas desistem. É mais comum as pessoas desistirem, né, do que realmente não chegarem onde elas se propuseram chegar. Uma vez eu vi um professor dando um exemplo que eu achei muito significativo e eu queria trazer aqui. Eu sempre falo com as pessoas e eu queria deixar isso aqui registrado. Ele desenhou uma porta e uma fila de pessoas para passar por essa porta. Todo mundo que estava nessa fila queria entrar nessa porta. E ele disse o seguinte: se você continuar estudando, trabalhando, enfim, e não sair dessa fila, em algum momento vai chegar a sua vez e você vai entrar passar por essa porta. Às vezes você pode até andar mais rápido, às vezes mais demorado, pessoas podem sair, né, da sua frente, podem desistir e você chegar mais perto da porta, enfim. Mas eu achei um simbolismo interessante, dizendo que se você não sair dessa fila, uma hora a fila vai andar e a fila vai chegar até você e você vai entrar nessa porta. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que a maioria das pessoas realmente desiste, se cansa. E elas se cansam porque elas estão olhando muito longe, em vez de desfrutar desse caminho. A gente tem sim que ter objetivo, né? Eu quero chegar ali, eu quero, mas a gente tem que ter metas onde a gente consegue visualizar, né? E desfrutar desse caminho, desfrutar quem está nessa caminhada com a gente. Tem muita gente com a gente, né? É muito bom olhar para a paisagem enquanto caminha, dar risada, chorar quando se tem vontade. Não é um sinal de fraqueza, absolutamente, né? É um sinal de estar sensível, de estar aberto às emoções, né? Quem chora muito, ri muito também. São pessoas que são mais abertas, né? Para as emoções e normalmente quem está mais aberto para as emoções recebe, né? Recebe e dá mais. Então faz tudo ficar mais leve e melhor. Então, o que acontece? Além desse processo né, que a gente está passando por isso, então se a gente confia nesse processo, né, confia em que tem alguém maior, confia que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, então não tem por que você não ter fé. Confiar no processo, a meu ver, é isso. É confiar que tudo que nos acontece é feito para a gente aprender. Ou por merecimento, né? Que também é para a gente aprender, significa que a gente fez a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Aí também a gente tem que voltar um pouquinho nisso, porque a gente está vivendo momentos na humanidade onde tem hora que parece que as pessoas se perderam do que é certo, né? Certo é ser ético, é ser honesto, é tratar com respeito as pessoas, é cuidar das pessoas, não ter preconceito, não discriminar, fazer o bem. Isso é certo, isso é ético, né? Então, enquanto você estiver fazendo o que é certo e caminhando, certamente as coisas vão acontecer. E claro, se você conseguir fazer um pouquinho a mais do que é certo, né? Ser solidário, ajudar as pessoas, com certeza você está colocando aí um adubo, né, nessa terra, e essa colheita pode até vir mais próspera e às vezes até antes do que você imagina. Quando a gente tira o foco do final e a gente se distrai, no bom sentido, com o caminho, quando essa colheita chega, a gente nos pega de surpresa, né? Porque a gente não tem que fazer as coisas esperando o resultado. A gente tem que fazer porque as coisas precisam ser feitas. Então, quando a gente tira o foco do vou fazer isso para ganhar aquilo,
normalmente a gente tem esse retorno, né? A gente acaba que recebe, que desfruta do que a gente plantou. É claro, a gente é humano, né? Não é sempre que a gente está de bem com a vida, que a gente está com a energia, com alegria, isso é normal. Mas é vigiar os pensamentos também, sabe? Assim, entender para onde que eu tenho que voltar, né? Qual que é o caminho certo? Qual que é a luz, né? Quando eu estou fazendo os mapas, né, que são individuais, eu falo muito nisso, né? Uma função importante do mapa é te mostrar qual é o caminho da luz, qual é o melhor caminho. Para que isso? Porque quando a gente está em desequilíbrio, aqueles dias que a gente não está muito bem, a gente lembrar para onde que eu tenho que voltar. E tentar voltar o quanto antes, né? Então, assim, controlar os nossos pensamentos é um dos maiores desafios que eu acredito que a gente tenha. Porque a gente, é difícil, você está cansado, tem dia que alguém te fala alguma coisa, a gente é fruto de tantas crenças limitantes, de tanta autossabotagem, não é fácil manter realmente com os olhos pro lado, né, pro lado da luz. Não é fácil. Mas a gente tem que ter isso como um exercício, sabe? Assim como ter como exercício ser grato, né? Eu acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Porque a gente começa a mudar o nosso olhar mesmo. Você começa a agradecer por coisas que você achava que vinham assim de forma automática. E aí, quando você começa a dar valor para as pequenas coisas, que não são pequenas, a meu ver, você começa a enxergar como você é abundante e próspero, como você tem pessoas e conforto e gente para te acolher. E aí você muda o seu olhar. E quando você muda o seu olhar, você está mais receptivo, você recebe mais. É um exercício que eu aconselho, né, de se fazer. Então, gente, para finalizar, eu queria só que a gente pensasse que a gente pode fazer essa trajetória com um pouco mais de leveza. É claro que a gente consegue ser, muitas vezes, não do jeito que a gente quer, é do melhor jeito que a gente consegue mesmo. Mas quando a gente, pelo menos, tenta, né, a levar a vida com mais leveza, a gente, pouco a pouco, eu acho que a gente vai chegando lá. É um aprendizado. Não é, a gente não dorme denso, não dorme pesado e acorda leve. Isso é um caminho, mas é um caminho que para chegar lá você tem que querer ser mais leve, né? E eu acho que é muito melhor para a nossa saúde, é melhor para quem está em volta. Eu acho que a gente consegue, né? Dá para a gente, até que a gente chegue, né, onde a gente traçou como objetivo, eu acho que dá para a gente se distraindo com as coisas boas que a gente tem no caminho, as paisagens, a natureza, as boas companhias, a arte, e é isso. Eu sou Nanda Perê, numeróloga cabalista, e estou sempre por aqui falando de numerologia e de autoconhecimento. Espero te ver em breve. Até. Obrigada por estar aqui.